Já alguma vez se deitou na cama, sentindo-se perfeitamente bem, apenas para acordar no meio da noite com o coração a palpitar, ou de manhã, com uma dor de cabeça inexplicável e uma sensação de tontura? Talvez tenha atribuído isso à idade, ao estresse do dia a dia, ou a uma má posição a dormir. Mas e se eu lhe dissesse que a causa pode estar no último copo que bebeu antes de se deitar? É uma realidade dolorosa para muitos, viver com a preocupação constante da tensão arterial. Aquele número no medidor de tensão que parece ter vontade própria, que sobe sem aviso e que nos deixa com um medo silencioso de que algo mais grave possa acontecer. Muitos acreditam que estão a fazer tudo bem, comem de forma saudável, tomam os seus medicamentos, mas ignoram um segredo perigoso que se esconde num hábito noturno aparentemente inofensivo. Um hábito que pode estar a sabotar todos os seus esforços e a colocar o seu coração em risco enquanto dorme. Neste vídeo, vamos desvendar qual é essa bebida perigosa que um cardiologista alerta que nunca deve consumir à noite. Vamos explorar não só essa bebida, mas também outros hábitos noturnos que podem estar a aumentar a sua tensão arterial sem que se aperceba. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e a chave que faltava para noites mais tranquilas e manhãs mais saudáveis. Vamos então falar sobre o principal culpado. A bebida que muitos de nós consideramos não só inofensiva, mas até saudável, e que pode estar a causar estragos na nossa tensão arterial durante a noite. Estou a falar do sumo de fruta. Sim, leu bem. Aquele copo de sumo de laranja, de maçã ou de ananás que parece tão natural e cheio de vitaminas. A verdade é que, especialmente depois dos 60 anos, o nosso corpo processa os açúcares de uma forma muito diferente. E beber um copo de sumo antes de dormir é como acender um rastilho para um aumento perigoso da tensão. Deixe-me explicar de uma forma simples. Quando come uma peça de fruta inteira, por exemplo, uma laranja, está a ingerir o açúcar natural da fruta, a frutose, mas juntamente com uma grande quantidade de fibra. Essa fibra age como uma espécie de travão. Abranda a absorção do açúcar no sangue, dando tempo ao seu corpo para lidar com ele de forma gradual. Agora imagine o que acontece quando espreme 4 ou 5 laranjas para fazer um único copo de sumo. Remove toda a fibra, toda essa proteção, e fica com um copo de água açucarada altamente concentrada. Ao beber isto, especialmente à noite, quando o seu metabolismo está a abrandar e a preparar-se para descansar, está a dar ao seu sistema uma bomba de açúcar. O seu pâncreas entra em pânico e liberta uma grande quantidade de insulina para tentar tirar todo aquele açúcar da corrente sanguínea. Este pico súbito de açúcar e insulina é um choque para o sistema cardiovascular. Primeiro causa inflamação nas artérias, tornando-as mais rígidas e menos flexíveis. Pense nas suas artérias como mangueiras de jardim. Quando são novas e flexíveis, a água flui facilmente. Com o tempo e a inflamação, tornam-se duras e quebradiças, e o coração precisa de bombear com muito mais força para fazer o sangue passar, o que aumenta a tensão arterial. Além disso, este processo sobrecarrega os seus rins. Os rins têm um papel fundamental na regulação da tensão arterial, filtrando o excesso de sódio e fluidos do corpo. Quando são inundados com açúcar, a sua função fica comprometida. Eles começam a reter mais sódio e água do que deveriam, o que aumenta o volume de sangue no seu corpo e, consequentemente, a pressão nas paredes das suas artérias. É como tentar encher um balão com demasiada água. A pressão no interior torna-se perigosa. Tudo isto acontece enquanto você deveria estar no seu período de descanso e recuperação mais profundo. O sono é quando o nosso corpo repara os tecidos,
consolida memórias e, crucialmente, permite que a nossa tensão arterial baixe naturalmente. Ao beber sumo de fruta à noite, está a forçar o seu corpo a entrar em modo da gestão de crise, a trabalhar horas extraordinárias em vez de descansar. O resultado? Acorda de manhã já com a tensão mais alta do que quando se deitou, sentindo-se cansado, com dores de cabeça e a longo prazo, aumentando significativamente o risco de problemas cardíacos, AVC e doenças renais. Lembro-me de um paciente meu, o Sr. Antônio, um homem de 72 anos que se orgulhava de ser saudável. Ele não percebia por que é que a sua tensão matinal estava sempre tão alta, apesar de tomar a medicação. Durante a nossa conversa, ele mencionou o seu ritual noturno. Um grande copo de sumo de laranja natural, porque acreditava que a vitamina C o ajudaria a não ficar constipado. Foi uma revelação para ele quando lhe expliquei este mecanismo. Propus-lhe um desafio simples. Durante 2 semanas, trocar o sumo de laranja por um copo de água ou um chá de camomila sem açúcar. O resultado foi impressionante. A sua tensão arterial matinal baixou, em média, 15 pontos. Ele sentia-se com mais energia e as dores de cabeça matinais desapareceram. Não se trata de demonizar a fruta, que é essencial. Trata-se de entender a diferença entre comer a fruta e beber o sumo. Então, o que pode beber em vez disso? A melhor opção é sempre a água. Se não gosta de água simples, adicione uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã. Outra excelente alternativa são os chás de ervas sem cafeína, como camomila, cidreira ou tília. Estes chás não só hidratam, como também têm propriedades calmantes que podem ajudá-lo a relaxar e a preparar o corpo para uma noite de sono reparador, o que por si só já ajuda a regular a tensão arterial. Pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde. Agora que já desvendamos o perigo escondido no copo de sumo de fruta à noite, vamos olhar para outra bebida que muitos consideram um ritual relaxante para terminar o dia, mas que pode ser igualmente prejudicial para a sua tensão arterial: o álcool. Falo daquele copinho de vinho tinto que nos disseram durante anos que fazia bem ao coração, ou daquela cervejinha para relaxar a ver televisão. Embora um consumo muito moderado possa ter alguns benefícios para algumas pessoas, o hábito de beber álcool todas as noites, especialmente antes de dormir, é um caminho perigoso para quem se preocupa com a tensão arterial. Quando bebe álcool, o efeito inicial pode ser relaxante. Os vasos sanguíneos dilatam-se ligeiramente, o que pode até causar uma pequena e temporária descida da tensão. O problema acontece horas mais tarde, enquanto dorme. O corpo começa a metabolizar o álcool, e este processo tem vários efeitos negativos. Primeiro, o álcool desidrata o corpo. Faz com que os rins eliminem mais água do que o normal, o que pode levar a uma ligeira desidratação durante a noite. Quando o corpo está desidratado, o sangue torna-se ligeiramente mais espesso, e o coração tem de trabalhar mais para o bombear, o que aumenta a pressão. Além disso, o álcool interfere drasticamente com a qualidade do seu sono. Pode até ajudá-lo a adormecer mais depressa, mas perturba as fases mais profundas e reparadoras do sono, conhecidas como sono REM. É durante estas fases que o corpo se regenera e que a tensão arterial atinge os seus níveis mais baixos. Ao interromper este ciclo, o álcool impede que o seu sistema cardiovascular tenha o descanso de que necessita. Em vez de acordar revigorado com uma tensão arterial baixa e estável, acorda com o corpo ainda em estado de alerta e com a tensão mais elevada. Outro fator importante é que o consumo regular de álcool pode levar ao aumento de peso, e o excesso de peso é um dos maiores fatores de risco para a hipertensão.
O álcool é rico em calorias vazias, que não fornecem nutrientes e são facilmente armazenadas como gordura. Pense nisto. Um copo de vinho pode ter tantas calorias como um pedaço de bolo. Beber 1 ou 2 todas as noites pode, ao longo de um ano, resultar num aumento de peso significativo. Para além do vinho, devemos também ter cuidado com as sopas de pacote ou os caldos concentrados à noite. Uma tigela de sopa quente parece o jantar perfeito, leve e reconfortante. E pode ser, se for feita em casa com ingredientes frescos e pouco sal. No entanto, muitas sopas instantâneas, caldos em cubo ou sopas enlatadas estão carregadas de sódio. O sódio é o grande inimigo da tensão arterial. Quando consome muito sódio, o seu corpo retém mais água para o diluir. Mais água significa mais volume de sangue a circular nas suas veias e artérias, o que, como já vimos, aumenta a pressão sobre as suas paredes. Comer uma sopa salgada ao jantar significa que vai para a cama com o corpo a lutar para gerir este excesso de fluido. Em vez de descansar, os seus rins e o seu coração estão a trabalhar arduamente. Isto pode não só aumentar a sua tensão durante a noite, mas também obrigá-lo a levantar-se várias vezes para urinar, interrompendo ainda mais o seu sono. A solução é simples. Opte por sopas caseiras, onde pode controlar a quantidade de sal. Use e abuse de ervas aromáticas, especiarias, alho e cebola para dar sabor, em vez de depender do sal. Se comprar sopas prontas, leia sempre o rótulo e escolha as opções com baixo teor de sódio. Esta pequena mudança pode fazer uma diferença notável na sua tensão arterial matinal e no seu bem-estar geral. Finalmente, vamos abordar uma última categoria de bebidas que, mesmo em versões aparentemente seguras, pode estar a sabotar o seu descanso e a sua tensão arterial. As bebidas com cafeína. Todos sabemos que beber um café expresso antes de ir para a cama não é uma boa ideia. A cafeína é um estimulante que aumenta o ritmo cardíaco, contrai os vasos sanguíneos e, consequentemente, aumenta a tensão arterial. Mas o perigo não está apenas no café, óbvio. Muitas pessoas não se apercebem que a cafeína se esconde em muitos outros produtos que consomem à noite. O chá preto, o chá verde e até alguns chás brancos contêm quantidades significativas de cafeína. Muitas pessoas trocam o café por um chá depois do jantar, pensando que é uma opção mais leve, mas dependendo do tipo e da força do chá, podem estar a consumir cafeína suficiente para interferir com o sono. E como já estabelecemos, um sono de má qualidade está diretamente ligado a uma tensão arterial mais alta. O mesmo se aplica aos refrigerantes, especialmente às colas, que não só são ricas em açúcar, como também contêm cafeína. E o que dizer do descafeinado? Muitos acreditam que o café ou o chá descafeinado são completamente isentos de cafeína. Mas isso não é verdade. O processo de descafeinização remove a maior parte da cafeína, mas não toda. Uma pequena quantidade permanece. Pois para a maioria das pessoas esta quantidade é insignificante. No entanto, à medida que envelhecemos, o nosso corpo pode tornar-se mais sensível aos efeitos dos estimulantes. Para uma pessoa com mais de 60 ou 70 anos, especialmente se já tiver hipertensão, aquela pequena quantidade de cafeína num descafeinado pode ser suficiente para perturbar os delicados ciclos do sono e manter o corpo num estado de alerta subtil, impedindo a descida noturna da tensão arterial. É como tentar dormir com um zumbido baixo e constante no quarto. Pode não o acordar completamente, mas impede-o de atingir um descanso verdadeiramente profundo. Por isso, a regra de ouro para uma boa noite de sono e uma tensão arterial controlada
é evitar qualquer tipo de estimulante após o final da tarde. Se gosta de uma bebida quente antes de dormir, opte pelas infusões de ervas que mencionamos anteriormente. Camomila, cidreira, tilha ou mesmo rooibos, que é naturalmente isento de cafeína e tem um sabor rico. Vimos então que cuidar da nossa tensão arterial durante a noite é tão ou mais importante do que durante o dia. Aquilo que escolhemos beber nas horas antes de nos deitarmos pode ser o fator decisivo entre uma noite de descanso reparador e uma noite de estresse para o nosso sistema cardiovascular. Ao evitar os sumos de fruta açucarados, o álcool, as sopas ricas em sódio e as bebidas com cafeína, estamos a dar ao nosso corpo a oportunidade de que ele precisa para se curar e regenerar. Lembre-se que não se trata de se privar de tudo o que gosta, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes e conscientes, especialmente no final do dia. Um pequeno ajuste, como trocar o sumo por um chá de camomila, pode ser o início de uma grande transformação na sua saúde. Não subestime o poder destas pequenas mudanças. Cada escolha que faz é um voto a favor da sua saúde a longo prazo. Quero que se sinta no controle, que perceba que tem o poder de influenciar positivamente o seu bem-estar. Não é preciso fazer uma revolução na sua vida de um dia para o outro. Comece com uma coisa. Escolha uma destas dicas e implemente-a esta noite. Veja como se sente amanhã de manhã. A jornada para uma vida mais saudável é feita de pequenos passos, dados consistentemente. E cada passo conta. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos noturnos o surpreendeu mais? Tinha a ideia de que o sumo de fruta podia ser tão prejudicial à noite? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com dicas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, cuidar de si é o maior ato de amor. Tenha uma noite tranquila e um despertar cheio de energia. Viva a sua melhor vida em todas as idades.